A maldição da Fazenda Boa Esperança. Meu nome é Renato Vasconcelos, e o que vou contar aconteceu comigo em 2016, quando decidi assumir os negócios da minha família em Itapemirim, no interior do Espírito Santo. Minha mãe sempre me dizia que a Fazenda Boa Esperança, que pertencia à nossa família há mais de um século, tinha algo de estranho. Mas eu nunca levei isso a sério, até aquele ano. A fazenda ficava afastada, cercada por mata fechada e um rio que cortava a propriedade. Minha primeira noite lá foi tranquila, mas ao longo dos dias comecei a notar pequenos detalhes que me deixaram inquieto. Passos no andar de cima da casa quando eu estava sozinho, portas que se fechavam mesmo sem vento e um cheiro estranho de incenso queimado, embora ninguém tivesse usado nada do tipo. Certa noite, enquanto organizava alguns papéis antigos no escritório, encontrei um diário muito antigo, de um homem chamado Joaquim Silveira, o primeiro dono da fazenda. As páginas estavam manchadas, e algumas palavras eram quase ilegíveis, mas uma frase se repetia com frequência. Eles vêm com o rio. Eles exigem sangue. Achei que era coisa de alguém paranoico, mas aquilo me deixou perturbado. A noite em que tudo desmoronou começou com um barulho ensurdecedor vindo do rio. Parecia o som de alguém arrastando correntes pela água. Quando saí com a lanterna para ver o que era, a luz da lua iluminava a correnteza, mas não havia nada lá, ou assim pensei. Quando virei para voltar, ouvi meu nome, sussurrado. Renato. Meu coração disparou. Era uma voz feminina, doce, mas carregada de algo. Errado. Segui o som. E foi quando vi uma mulher de vestido branco no meio do rio, os cabelos longos cobrindo o rosto. Fiquei paralisado. Ela me encarava, ou pelo menos parecia. Depois, apontou para a margem, onde uma pedra enorme estava encravada. O lugar parecia muito antigo, com símbolos que eu não reconhecia. Fugi correndo, mas ao entrar em casa, o cheiro de incenso era insuportável. E lá estava ela. A mesma mulher, agora na minha sala. O rosto não era humano. Os olhos eram completamente negros, sem expressão, e ela abriu a boca como se fosse gritar, mas nenhum som saiu. Desmaiei. No dia seguinte, acordei no chão. Estava com febre, mas os eventos da noite anterior estavam claros na minha mente. Decidi pesquisar mais sobre a história da fazenda e descobri que Joaquim Silveira desapareceu misteriosamente. Dizem que ele teria feito um pacto com entidades para garantir a prosperidade do local, mas nunca cumpriu sua parte no acordo. Depois daquela noite vendi a fazenda. Nunca mais voltei. Mas até hoje sinto que algo me acompanha. Em noites silenciosas, ainda ouço aquela voz sussurrando meu nome. Ouro Preto, Minas Gerais. Meu nome é João Pedro, tenho 33 anos e sou natural de Ouro Preto, Minas Gerais. Desde pequeno, cresci ouvindo histórias assustadoras sobre a região, mas nunca imaginei que um dia eu mesmo viveria algo que poderia se tornar uma dessas lendas. É algo que carrego comigo, algo que me faz questionar o que realmente sabemos sobre o mundo que nos cerca. Foi no inverno de 2018. Eu tinha acabado de voltar para Ouro Preto depois de anos morando em Belo Horizonte. Queria um tempo para descansar e redescobrir as ruas de pedra e o ar nostálgico da minha cidade natal. Certo dia, durante uma caminhada despretensiosa pelo centro histórico, um velho amigo me convidou para explorar uma trilha na Serra de Ouro Preto. Ele comentou que havia descoberto ruínas antigas que poderiam ser de um velho engenho de ouro do século XVIII. Aceitei a proposta. Sempre gostei de aventuras e a ideia de encontrar vestígios do passado me animava. Partimos logo pela manhã do dia seguinte, acompanhados de nossos equipamentos de trilha, lanternas e uma mochila com água e comida. Era uma caminhada longa e, à medida que nos afastávamos da cidade, o silêncio da mata começava a se tornar quase opressor. Cerca de 2 horas depois, encontramos as ruínas. Era um pequeno complexo de pedras cobertas por musgo e vegetação rasteira. Havia um arco ainda de pé, que provavelmente servia como entrada para alguma construção maior. O local era impressionante, mas o que mais me chamou a atenção foi o que parecia ser uma velha mina abandonada, com a entrada parcialmente bloqueada por entulhos.
Você é corajoso o suficiente para dar uma olhada lá dentro? Meu amigo perguntou com um sorriso desafiador. Confesso que hesitei, mas a curiosidade falou mais alto. Acendemos nossas lanternas e, com algum esforço, conseguimos atravessar o buraco na entrada. Lá dentro, o ar era pesado e um cheiro de terra molhada impregnava tudo. O túnel parecia interminável e o silêncio era cortado apenas pelo som de nossos passos e pelo ocasional gotejar de água. Porém, não demorou muito para que começássemos a ouvir algo estranho. Era como um sussurro distante, mas não conseguíamos identificar sua origem. Deve ser o vento, disse meu amigo, tentando parecer tranquilo. Mas eu sabia que algo estava errado. O som não era constante, nem natural. Parecia humano. Continuamos caminhando por mais alguns minutos até que encontramos uma câmara maior. Havia ferramentas antigas espalhadas pelo chão, picaretas enferrujadas, baldes e restos de trilhos que provavelmente serviam para transportar o ouro extraído dali. No centro da sala, havia uma pequena cruz de madeira fincada no solo. "Isso é estranho", meu amigo comentou, agora visivelmente nervoso. Enquanto examinávamos o local, as luzes de nossas lanternas começaram a falhar. Primeiro a dele, depois a minha. Foi quando ouvimos claramente o som de passos. Eles não vinham de nós dois, mas de algum lugar mais ao fundo do túnel. Apontamos nossas lanternas na direção do barulho, mas não havia nada lá. "Vamos embora", eu disse. A ideia de continuar ali parecia insuportável. Quando nos viramos para sair, o som dos passos se intensificou. Agora eram mais rápidos e mais próximos. Começamos a correr pelo túnel, mas parecia que a entrada estava cada vez mais longe. O que deveria levar alguns minutos parecia uma eternidade. Enquanto corríamos, juro que ouvi uma voz murmurando algo. Parecia uma oração ou um cântico em latim. Finalmente, vimos a luz da entrada. Nos jogamos para fora da mina, respirando com dificuldade. Quando nos viramos para olhar para trás, vimos algo que jamais esquecerei. Na entrada da mina havia uma figura. Era alta, magra e parecia estar envolta em sombras, como se a luz simplesmente não pudesse alcançá-la. Seus olhos brilhavam em um vermelho fraco, quase hipnotizante. Sem pensar duas vezes, corremos de volta para a trilha. Não paramos até estar de volta à cidade. Quando tentamos contar para outras pessoas, a maioria riu e disse que deveríamos ter imaginado coisas. Mas algumas pessoas mais velhas nos ouviram com seriedade e apenas disseram: "Vocês têm sorte de terem saído vivos." Depois disso, nunca mais voltei àquele lugar. Meu amigo se mudou de Ouro Preto pouco tempo depois, e raramente tocamos no assunto. Até hoje, às vezes acordo no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. Talvez seja apenas minha mente pregando peças, ou talvez aquela figura ainda me acompanhe de alguma forma. Gostou dessas histórias arrepiantes? Curta, compartilhe e siga para mais relatos como esse.